Bom, então vamos lá. Enquanto a Carolina chega, eu vou fazer uma revisão aqui, porque às vezes. Tá. Às vezes a Sandra só assiste online, aliás, gravado, e aí é sempre bom fazer essa revisão aqui no começo. A Carolina falou que o computador dela está atualizando, mas já vai entrar. Então tá bom. Esse livro, o Prometeu Acorrentado, na semana passada, no primeiro encontro, nós vimos um pouco sobre o Ésquilo, né? A gente falou que não tem muito o que falar, não tinha muito o que falar sobre ele, porque os documentos e as formas que as pessoas tinham de gravar as coisas, né, de armazenar informações, era bem precária, né, comparado ao que a gente tem hoje. Então, é difícil saber algumas informações, mas daquilo que a gente consegue, essas foram as principais informações. E a gente falou sobre ele, como a vida dele, né, o que a vida dele influenciou no trabalho, né, nas obras, nas peças teatrais dele, né, nós vimos falando do sonho que ele provavelmente teve, né, isso aí também a gente não sabe ao certo, mas de qualquer forma, né, como eu falei, dá um tom mais bonito para a vida dele, a gente pensar que Dioniso apareceu em sonho para ele e ordenou que ele voltasse à arte, né, que ele era também, ele vivia ali como militar, né, e guerreou muito, inclusive, como nós vimos também, né, uma das batalhas que ele participou, é, deu a inspiração a ele, na batalha que o irmão dele morreu, deu a inspiração para ele escrever Os Persas, né, então tem muito da vida dele nas obras, né, no momento histórico de Atenas, a gente falou sobre isso também. E aí, isso foi o resumo da vida dele, e nós vimos um pouco também sobre as tragédias, né, o que é que marca as tragédias de Ésquilo, que é esse tom, né, diálogos otimistas, às vezes nem tanto, mas sempre o que é o principal que a gente viu, né, da tragédia dele, das tragédias, é se a defesa que ele faz, né, de que o mal está no homem, né, e que o homem que faz que toma suas decisões, né, não são os deuses no caso, ou Deus que interfere, né, dessa forma para ele fazer o bem ou o mal, né. O homem tem também, ele carrega a presença do mal em si. E aí nós vimos também um pouco aqui das ideias da tragédia, né, que são as fatalidades, as taras hereditárias, o ciúme e a intervenção dos deuses. E aí a gente falou que nessa tragédia, no Prometeu Acorrentado, o que é que faz mais, né? Essa fatalidade, ele fala a todo momento sobre as moiras, né, que são o destino, né, quem está ali costurando o destino. Então, essa fatalidade, ó, o que as moiras, né, o que elas costuraram, o que elas pensaram, né, prepararam vai acontecer. Então, essa rendição também ao destino. Bom, e a gente chegou, né, começamos de fato na tragédia, nós falamos, né, a região, qual é o tempo mítico, né, aliás, qual é o tempo da ação, a época da ação, a gente falou que é o tempo mítico, que é aquele que não existe assim ao certo, igual, por exemplo, um romance, né, que a gente sabe, ou um conto, que a gente tem uma data, né, específica, ou uma época também específica, mas aqui é um tempo mitológico, então, né, lá aquele momento mítico que aconteceu, sabe-se Deus quando, né? E aí os personagens nós falamos, Prometeu, Hefesto, o coro, que é formado pelas Oceanides, Oceano, Io e Hermes. E nós começamos nessa primeira parte, que foi até o verso 561, se não me engano. Nós vimos um pouco, né, desse começo, né, o que é que se apresenta, antes ali no prólogo, né, o que antes do diálogo é apresentado, e vimos que Hefesto começa ali com o poder e a força, prendendo, acorrentando Prometeu, e logo depois, deixa eu só ver aqui se a Carolina chegou, não, e logo depois vimos que Hefesto ele está ali, mas ele está meio que obrigado, né, a estar fazendo aquilo ali, porque
Ele quer fazer o que Zeus pede, ele quer ser obediente, né? Mas ele também entende a importância ali, o que ele está fazendo, que é com Deus, né? Com o irmão, que ele chama. Então ele vai, mas ele não vai, ele vai contra a vontade, né? Não é bem do agrado dele essa situação. Bom, e aqui, deixa eu passar um pouquinho, para a gente chegar. Inicia-se, como eu falei, né, com essa Crato incentivando Hefesto a obedecer o mandato de Zeus. Depois, Prometeu, ele fala ali sobre o futuro, né, esse poder, esse dom que ele tem de prever, né, aquele que vê à frente, que vê o futuro. E o coro, que é sempre, né, as grandes aliadas ali do Prometeu, pede para Prometeu contar o que aconteceu com ele, o que levou a essa desgraça, né, esse destino tão terrível. E aí, logo em seguida, o Oceano chega, eles passam ali o diálogo, né, conversa com o Oceano tenta, né, persuadir também Prometeu, a gente entende seu lado, mas deixa para lá, volta, né, pede perdão, porque Zeus, né, é um novo ditador, né, aquela parte que ele fala, aprende a viver, né, da nova forma, agora é ele que está aqui, o poder está sobre ele, e você tem que se adaptar, né, mas Prometeu não está nem aí e fica firme até o fim. Bom, e aí ele fala sobre os bens que ele fez, né, pela humanidade, né, o benfeitor da humanidade, a gente falou melhor sobre isso na última aula, e termina ali falando sobre a soberania dos Zeus perante os homens, quando ele cita as Moiras, né? Que até Zeus está sob o jugo das Moiras. Bom, aí aqui vamos começar a partir do que a gente vai ver hoje, né? A partir do verso 561, que é quando Io, né, a humana, entra em cena, lamentando a sua sorte, né? Então, ela vem ali caminhando, tá? Prometeu lá acorrentado, tal couro, e ela vem caminhando, lamentando a sua sorte, né? Porque ela está fugindo de Zeus, né? Ela, como uma virgem, ela conta depois um pouco da história dela, né? Não queria ceder para os encantos, né, ou as investidas de Zeus, e por isso ela foi condenada a vagar eternamente fugindo, né, dos ciúmes de Hera também e das investidas aí de Zeus. E ela, né, começa, na verdade, tendo em sonhos isso, e a coitada vai falar para o pai, e o pai vai, né, pede um oráculo em Delfos, e esse oráculo que ela chama, né, meio ambíguo, meio difícil, acaba levando a esse trágico, né, a essa vida trágica que ela acaba tendo. E aí, antes que Prometeu falasse sobre, aliás, ela pede para Prometeu falar sobre seu futuro e dizer quem é ele, né? Ela, até então, ela está só se lamentando e ela chega e Prometeu, né, sabe quem é ela, né? E isso faz com que ela, não, quem é você, né? Que sabe meu nome, fala assim de mim, me fale quem você é, né? E se você sabe tantas coisas, me fale também sobre o meu futuro, né? Porque eu estou aqui nessa incerteza, nesse castigo, né, terrível. E aí Prometeu falou, tá, eu vou falar o que você quer, né? Sem problema algum, mas antes de falar sobre o seu futuro, né, o futuro da Io, o coro pede para que ela diga o que a levou a esse triste destino. Aí eu separei aqui para a gente ler um pouquinho melhor, né, nas palavras aqui da Io, na página 46, na minha, nessa edição aqui, mas são os versos aí, a partir do verso 705, 705, que é quando depois que ele fala, né, ó, chama ela de filha de Ínaco, que é o pai da Io, e ela fala o seguinte, tu, semente de Ínaco, aliás, não, essa aqui eu já pulei, peraí, aqui mesmo, nos versos 710. A tua mão esquerda habitam os artifícios de ferro, os cálibres de quem tu deves proteger. São selvagens e não são acessíveis aos estrangeiros. Aqui, Mateus, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. 45, eu troquei, né? A página 46 aí embaixo, né? Quando Prometeu fala sobre os tormentos que aguarda.
E a 45, por isso que estou lendo errado aqui, na 45 é quando ela fala, né, sobre 44, 45, quando ela fala sobre como ela foi parar ali, né? E aí ela diz o seguinte, ah, aqui, ó. Ó tão feliz jovem, porque prolonga tua vigília, isso nos sonhos, né? Sempre visões noturnas me frequentavam nas moradas das virgens, que me consolavam com doces palavras, dizendo, ó tão feliz jovem, porque prolonga tua virgindade, se tu podes ser a maior núpcia. Zeus está inflamado pelo dardo do teu desejo e quer celebrar Cipres contigo. E tu, ó criança, não desprezes o leito de Zeus, mas vai para o profundo lago de Lerna. E ela começa, né? Por tais sonhos, todas as noites, era oprimida, infeliz, até que eu ousei contar os meus sonhos noturnos ao meu pai. Ele enviava sábios mensageiros para consultar os oráculos de Delfos e Dodona, né, os dois oráculos, para saber o que devia fazer ou dizer para agir de modo agradável às divindades. Mais uma vez aqui, né, é muito marcante nas tragédias, em esse universo grego, o poder, né, de influência dos oráculos, né, realmente, assim, era muito forte. Então, mesmo que recebesse um oráculo, como acontece, né, como aconteceu lá aqui, né, Prometeu, como acontece com o Édipo, né, a trilogia lá tebana, é muito marcante essa presença da forte do oráculo. E ela vai falando, né, que o pai foi lá, eles voltam com anúncios, né, ambíguos do oráculos, que geralmente eles eram ambíguos, ou pelo menos era assim, teria que decifrar, né, não era uma coisa clara, é isso que vai acontecer, ou é isso que deve ser feito, né, nunca era assim, era sempre você teria que, né, tentar, era difícil o exercício de pensar o que o oráculo estava falando. E aí acaba que o pai dela, né, não quer, mas mesmo assim expulsa ela de casa, livre para errar até os confins da terra. Se não quisesse que de Zeus viesse um raio feito fogo que destruiria toda a sua raça, né? Então, para não ser destruída a raça do pai, né, da família dela, ela foi expulsa. E aí, ela termina falando, né? Ela contou, fez esse resumo, foi embora. E aqui ela chega numa parte, né? Contando para onde ela passou, que a gente vai voltar daqui a pouco para falar de Argos, daqui a pouco a gente vai falar. E ela termina falando assim: Mas eu vago errante. Deixa eu ver se eu lembro. Mas eu vago errante, pelo chicote divino de terra em terra. Ouves o ocorrido, e se pode dizer o que resta das minhas penas, aponta, não me consola, por piedade com falsas palavras. Penso que a doença mais vergonhosa são as palavras inventadas, né? Então, para ela, a doença mais vergonhosa é a quê? A mentira, né? As palavras inventadas, palavras mentirosas. E aí, Prometeu fala sobre os tormentos que aguardam Io, né? E ele fala, ó, eu vou contar tudo, eu posso falar? Você está preparado? Né? E ela fica, não, pode falar, eu né? Não ligo para isso. Eu quero saber, já estou tão desgraçado, né? E o que pode ser pior? Aí ela vai ouvindo o que Prometeu fala. E aqui para resumir, né? Porque Prometeu fala, né? Por onde ela deve passar. Ele vai dando assim um roteiro, né? Um, um mapa basicamente para ela seguir um mapa do destino dela, né? Você vai ter que subir por aqui, ir por aqui, lá você vai encontrar fulano, a fulana, né? Até que chegue lá no final, no destino final, né? Mas até chegar lá é todo um processo, toda uma dificuldade. E aí, entre essas coisas que ele fala, né? Ó, deixa eu ler aqui. Ele fala o seguinte, cadê? Após deixar a planície da Europa, chegarás ao continente da Ásia. Parece-vos que o tirano dos deuses é por igual em todo violento? O Deus, por desejar unir-se com esta mortal, impôs-lhe essas errâncias. O pretendente das tuas bodas, ó jovem, toca a amargura. As palavras que agora ouvistes, pense que tu não tens ainda nem os proêmios, né? Então ele fala, o que você ouviu até aqui
tem mais ainda, não, né? Não fica achando que tá tudo, que é tudo, não, né? E ele fala, ó, esse tirano que te levou à maldição, né? Pensas que ele é por igual em todo violento, né? Ele faz, ó, faz essa comparação que eu tô vivendo aqui e com esse teu destino, né? O que você vai ter que passar a daqui para frente. E aí, né, eu fica, ai de mim, desesperada. É, e o coro faz assim, né? O coro é sempre aquele que está sempre curioso, né? Ó, eu quero saber, pode contar. Ele fica sempre intervindo nesse sentido. E aí, com, pelo menos com Will e Prometeu, né? De que Prometeu fale tudo e ajude a coitada, ou ajude pelo menos a curiosidade, né? Das Oceanides. E aí, vou passar aqui um pouquinho. Depois de ouvir alguma das suas desgraças, Io e Prometeu conversam sobre a queda de Zeus, né? Tem um momento em que eles estão conversando e ele fala, né, ó, mas o tirano, né, podes alegrar-te, porque é assim, o tirano irá cair. E aí eu pergunto, né, mas como que ele vai cair? O que é que vai acontecer? E ele fala duas coisas, né? Que lá no final Hermes vai, quando vem a pedido de Zeus, ele cita de novo essas duas coisas. A primeira é um casamento, né? Ele fala que Zeus irá contrair um casamento que um dia se afligirá. Então, esse casamento que vai levá-lo à destruição, né? É o primeiro ponto. E depois o filho, né? Que ele dará um filho que será mais forte que o pai, né? Voltando aí o mesmo destino do pai, né? Do Zeus, que é o Cronos, que também foi derrotado por ele, por seu filho, né? Então ele fala, mas ele não fala que casamento é esse e nem quem é esse filho, mas ele fala uma coisa: é preciso que seja um dos seus descendentes, né? Então esse filho que vai derrotar, aliás, que vai libertar Prometeu, né? Ele será filho de Zeus com Io, descendente de Io, né? E Io fica é, né, abismada. Como assim um descendente meu vai te libertar, né? Aí ele fala, na terceira geração, depois de outras 10 gerações, né? Então, é muito tempo, você vai pensar, né? O Prometeu, ele escolhe passar por essa situação terrível, que ele está ali, né, condenado, por querer ajudar os humanos, e ele já sabe do futuro dele, e ele já sabe quanto tempo ele iria passar ali, né? Então, pelo menos ali o que ele fala, né? Na terceira geração, depois de outras 10, então na 13ª geração, né? De Io, né? Então não é rápido, né? Não é uma coisa assim que vai passar muito rápido. Mas ele, como ele fala, né? Eu tenho toda a eternidade, eu tenho aqui, não morrerei, então tudo certo, né? Ou pelo menos assim, mais ou menos certo, né? E aqui, e a gente sabe, eu já falei na aula passada, que esse descendente, né, é o Heracles, ou Hércules, que vai vir, né, depois de 13 gerações, libertar Prometeu. E aí eu quero saber mais, né, sobre quem será esse seu descendente. Mas Prometeu diz que ela deve escolher saber sobre isso ou sobre o destino dela, né? Prometeu fala assim, ó, você escolhe, você quer saber mais sobre o seu filho, né, esse descendente aí, aliás, filho não, esse descendente, ou sobre como vai ser seu futuro. E aí o coro, mais uma vez, intervém e pede para que Prometeu fale sobre as duas coisas. Ele fala, ó, fala para ela do futuro dela e me fala para mim, né? Me fala aqui quem é esse descendente. Eu também quero saber, né? Então, o coro acha sempre ali um meio, né, de ajudar ou de se intrometer, mais ou menos, né? Fazer essa ajuda para um e para outro e também para a sua própria curiosidade. E aí Prometeu começa a falar, né? E entre o que ele continua a falar sobre o destino dela, de Io, e nesse destino, para chegar lá, já no final, para chegar próximo ao descendente que irá libertá-lo, ele fala sobre as Danaides, né? Aqui na página 50 para mim, deixa eu olhar aqui qual a Carolina chegou agora. Deixa ela entrar. Oi, Carolina. A gente já está aqui, deixa eu ver aqui, tá? Nos versos lá, mais ou menos,
790. Eu fiz uma revisão primeiro do que a gente viu Uhum. no primeiro encontro, e aqui a gente já está, quando depois, né, Io já chegou, eles estavam conversando, e naquele momento, quando o Io, ele fala sobre o descendente que irá libertá-lo, né, o descendente de Io, e aí eu quero saber sobre o futuro dela, terminar de saber sobre o futuro dela, mas também quer saber sobre o descendente. E aí o coro, né, intervém falando, ó, para ela não ter que escolher entre uma coisa ou outra, você fala para ela, né, a pedido dela sobre o futuro dela, e para mim, como se fosse o pedido do coro, fale sobre quem será esse descendente que vai te libertar. E aí a gente vê aqui quando Prometeu começou a falar. E aí ele continua a falar sobre o que é que vai acontecer com ela, né? Sobre para onde ela tem que ir, o que que ela vai achar nesse meio do caminho, onde ela vai chegar. E uma das coisas que eu coloquei aqui, né? Quando ele fala sobre as Danaides. Não tem esse nome aí, mas ele fala, né, 5 gerações depois, 50 jovens retornarão a Argos, não por sua vontade, né, um feito feminino, fugindo do casamento consanguíneo com primos e irmãos. Eles, afetados nas mentes pela paixão, falcões deixados não muito longe das pombas, chegarão caçando o casamento, que não se pode caçar, mas o Deus terá inveja dos seus corpos, né? Aí aqui é quando ele está falando das Danaides, né? Que são essas 50, eram as 50 filhas do Dargo, se não me engano. Não, eu vou conferir daqui a pouco o nome dele, se é esse mesmo. Mas eram 2 irmãos, né? Egito, o rei Egito e o rei Dar. E o Egito tinha 50 filhos e o Dargo 50 filhos, né? Que aí a gente conhece hoje pelas Danaides. A princípio, o Egito, né, ele quer casar esses 50 filhos com as 50 primas, né? Para juntar ali os reinos, mas o pai delas não quer, e eles fogem para Argos, aqui, né? Ó, como a gente viu, Argos, e depois de algum tempo ele derrota o rei de Argos, né? Fica ali no poder. Uhum. Pois é. Tem muita ligação, assim, tudo como Io, ela é um fio, né? Ela é um fio que liga vários mitos dentro da mitologia grega que são ligados a ela. É muito interessante mesmo. E aí as Danaides, né? Elas fugiram, não quiseram casar, elas não queriam casar, mas aí depois que o pai dela em Argos, toma o poder, sobe ao poder, o Egito vem de novo querendo casar os filhos, e dessa vez para evitar uma confusão, né, o irmão, o pai delas, aceita. Só que ele fala, ó, vocês vão casar-se, mas à noite de núpcia vocês deverão matar os maridos, né, os seus maridos, né, e essa foi a ordem do pai, né, na noite de núpcia elas deveriam matá-los. Só que aí todas as 49, né, mataram, menos uma, que agora o nome dela fugiu. Vou até olhar aqui, porque é importante lembrar do nome dela. Mas é o nome. Tá, deixa eu ver aqui. Eu já estava precisando hoje, mas é o Dano ou Danal, né? Tanto faz aqui. A filha que não matou, cadê ela? Deixa eu olhar aqui. Hipermnestra, sim, Hipermnestra, né? Que ela decide não matar, porque ela é uma mulher, inclusive é um arquétipo, né, mulher que vai estudar os arquétipos femininos, né, o que as heroínas e as deusas simbolizam. Ela tem isso, né, ela fala só por que eu vou matar? Eu nem conheço ele, né? Eu não sei se ele é um homem bom. Como é que eu vou matá-lo assim só porque meu pai mandou, né? E aí ela meio que testa ele, né? Pergunta se ela não quer ali, né, na noite de núpcias, conceder ali aos desejos, né, ter relações com ele, e ele disse que tudo bem, então, quando ela quisesse, né, e aí, por isso, ela fala, então, ó, ele é um homem bom,
eu não vou matá-lo. E aí todas as outras irmãs, né, 49 irmãs dela, matam os seus esposos, seus maridos, mas ela não. E aí o pai fica revoltado, que quem sobrevive é o Liceu, né, que é o marido dela. O pai dela fica revoltado, mas depois, né, acalma ali os nervos, principalmente porque depois a Afrodite meio que intervém ali em favor dela, né? Então tem outras histórias que a gente poderia contar a partir desse mito das Danaides, né? Que é outra situação. Mas Prometeu fala delas por quê? Porque é dessa geração aí, né, ó, que vai surgindo, vai aumentando, passando para a 13ª geração, que é a do Héracles, né? A partir dessa situação aí, né? Então, ó, deixa eu ver aqui. Aí ele cita isso e termina falando assim: a terra Pelágia os receberá, dominados por Ares, né? Que mata pela mão de uma mulher, com audaz vigília. Cada mulher privará a cada marido de sua vida, né? O que eu acabei de falar. Uma faca de 2 gumes cravadas em sua garganta. E o desejo enfeitiçará uma das meninas para não matar o marido, né? Que é Hipermnestra. Mas ela abrandará o espírito. Entre as duas opções, desejará ser chamada de fraca mais que de assassina. Então, ela prefere, né, tem isso, ela prefere ser chamada de fraca por não ter matado o marido do que de assassina. Ela dará à luz a linhagem real de Argos. Isso precisa de um longo discurso para relatar com clareza. Desta semente, né, dessa linhagem, nascerá um audacioso célebre por seu arco, que me libertará destas penas. Né? Então, é da linhagem dela, de Hipermnestra, que nascerá Héracles. Tal oráculo, a nascida há muito tempo, a minha mãe, né, Temis, foi ela que deu esse oráculo aí para ele. Mas como e onde, isso precisa de um longo discurso para ser contado. Tu não ganharás nada em saber, né? Então, ele não dá mais informações como vai acontecer, onde, né, que vai, mas ele já chega, pelo menos, na descendência, né, de qual povo, de qual geração vai vir o seu libertador, né? Então, é muito legal essa ligação aí dos mitos. Então, ó, depois dessa conversa, né, então, ela não tem mais o que saber do futuro dela, e nem sobre a sua linhagem, o seu descendente, né, porque ele fala, até aí é o suficiente. O resto você não precisa saber sobre isso. E aí entra em cena já para ir se caminhando para o final, Hermes, né, que é o último aqui a chegar nessa série de pessoas que chegam ali, né, de deuses e humanos, né, para falar e falam com Prometeu. Então Hermes entra em cena e chega dizendo, né, que Zeus ordena saber quem é essa com quem ele irá casar e como ele cairá. Porque lá antes, né, ele estava conversando com o Io, e falou a ela essas coisas, né, que esse tirano, né, o Zeus, iria cair, primeiro porque ele iria casar com, né, não fala quem é, e iria cair por esse casamento, a partir desse casamento, como consequência desse casamento. Só que ele não fala quem é. E aí Hermes vem todo pomposo, né? Ó, Zeus ordena que você fale. E aí o tempo todo a briga, né, deles, a conversa ali entre eles dois, é nesse sentido de saber ter respostas que Zeus quer, as respostas que Zeus quer, né? Mas Prometeu, ele se recusa, né? E segue um diálogo de ofensas e ameaças. Então, Prometeu fala, não, mas você não passa, não é nada além do, né, um mensageirozinho bobo. Você, tipo assim, você nasceu agora, né? Você ainda é jovem. Eu já conheço, já passei por muitos, né? Já 2 tiranos, dois mestres, né, soberanos, passaram antes desse agora, de Zeus, e eu vi que é mais ou menos assim, Prometeu está dando uma lição para ele, né? Eu sei que as coisas passam, a vida passa e as coisas mudam, mas você ainda é muito jovem para entender isso, né? E ficam lá, e Hermes pergunta, né, ó, é melhor, penso, servir a esta pedra a ser fiel ao mensageiro de Zeus, né? Então ele fala, você acha que é mais nobre ficar aí nessa pedra servindo a ela do que ser, como eu, um mensageiro de Zeus?
né? E aí Prometeu responde: assim deve-se ultrajar os que te ultrajam. E aí Hermes fala: parece que te orgulho da presente situação. E Prometeu responde: orgulho-me que eu visse os meus inimigos orgulhosos assim, e digo que tu também estás entre eles, né? Então começa essa. Deixa eu só achar para vocês aqui que dentro do teatro, essa brigazinha aí, mais ou menos, que existe entre. Deixa eu só olhar aqui para vocês. Entre o Hermes e Prometeu, quando isso acontecia dentro né, nas festas, tem um nomezinho, que é esse que eu estou procurando aqui para vocês, o nome que se dava a isso, né? Entre essa discussão entre o personagem na tragédia. Deixa eu só aqui achar. Ah, que é interessante saber para falar, lembrar para falar a vocês. Aqui, ó, tá abrindo. Nossa, que calor. Como é que tá por aí, Carolina? Aqui tá, eu falei pro Matheus que tá um caos de quente. Sabe? Agora aqui tá mais quentinho. Tava bem chuvoso, bem frio. Agora faz uma semana mais ou menos que tá calor, mas ainda não tá aquele calor doido, não, porque aqui o calor máximo que a gente aguenta é de uns 30, 31 graus. Nossa, aqui tá 32 agora, tava 33, tá começando agora a baixar, né? E tava frio assim, né, dentro do possível em Goiânia há uma semana mais ou menos também. Mas agora voltou e só Deus, vai lá mais uma semana agora ou duas de calor. Então, o nome do que se dá essa troca de farpa, já que o Matheus colocou aí, era Argos. É o Argos, é Argos, né? Que é a discussão, um embate entre dois personagens em uma tragédia, né? Seja eles deuses ou, enfim, tanto faz. Então, ele tem esse Argos, né? Entre Hermes e Prometeu até o final ali, né? E Prometeu sempre muito certo do que da, o que não iria mudar, né, de opinião. E ele fala aquela frase, né, o verso que diz o seguinte: mas o tempo envelhecendo ensina tudo, né? Quando ele fala para Hermes, né? Olha, eu já sei, deixa o tempo passar, né? Eu já conheço, já vivi, eu sei do futuro, eu consigo ver, então fica aí na tua, né? Que as coisas vão mudar e você vai ver, né? Quem está hoje em poder, quem está sendo, né? As coisas são cíclicas, né? Mais ou menos. É desde o começo que Prometeu quer trazer essa ideia, né? Ele se coloca numa situação, um destino terrível como esse, ficar preso aí por pelo menos 13 gerações, como a gente viu, sabendo disso, sabendo que ele ia passar tudo o mais, mas ele se curva às memórias, ao destino, e ele entende que o tempo passa, né, e que as coisas mudam e que Zeus está agora, né, ele é o poderoso, ele é o maioral, mas que isso, né, vai acabar como acabou com o pai, como acabou antes do pai, né, e Cronos e por aí vai. Então essa aceitação, né, e não dobrava ali o joelho a ninguém. E aí termina, né, essa briguinha deles dois, né, esse Argos, me chama Prometeu de tolo, e não sei o quê, e vai e volta, e né, ele fala, o Hermes fala, né, parece que falando muito não vai falar nada, ou seja, eu estou perdendo meu tempo aqui, né, a gente fica nessa conversa, até que no final, né, o coro volta e fala, parece-nos que Hermes não diz nada impróprio, pede que tu abandones tua arrogância e procures o sábio bom conselho. Crê, é vergonhoso para o sábio errar. Né? Até o coro, que sempre está do lado ainda está, né, do lado do Prometeu, ela diz isso, ele não tá não é impróprio, ele quer só que você, né, abandone essa arrogância, porque Prometeu também tem um pouco dessa arrogância, né, que ele tá certo, ele sabe, tal, e ele não se rende, não quer conversa com ninguém, né, então ela faz essa crítica também, não porque ela tá contra ele, mas para mostrar, talvez você também esteja sendo um pouco arrogante, né, pense um pouquinho, né, é vergonhoso para um sábio errar, né, e aí Prometeu tá nem aí.
sabedor disso tudo, ele fala, né? Sabedor destas notícias, para mim, que gritastes, o inimigo passar mal nas suas mãos de inimigos, não é nada estranho. Ele vai terminando e vai fazendo essa anamnese aí, esse finalzinho, que depois que Hermes vê que não tem mais jeito, aí ele termina falando assim: sem dúvida, por ação e não mais por palavra, a terra foi sacudida, e um eco de trovão do fundo dela muge, e lampejos espiralados dos relâmpagos brilham. Turbilhões fazem rodopiar o pó, e saltam ventanias de todos os ventos, batendo-se uns contra os outros. Uma agitação dos ventos soprando em contrário. O céu se confunde com o mar. Vem de Zeus sobre mim claramente tal agitação feita de terror. Ó minha mãe venerável, ó céu que girando a luz comum a todos, vês que injustiça sofro, né? Ele termina clamando para o céu, a mãe dele, que é a terra, né? E ao céu que girando a luz comum a todos, né? Que dá o sol, ele gira, traz o sol comum a todos, vês que injustiça sofre, né? Ele faz esse apelo à terra, aos céus, para ver como ele está sendo injustiçado, mas ele não dá o braço a torcer, ele se vê como injustiçado né, o tempo todo, e por saber do futuro, porque sua injustiça vai ser recompensada, né? Ou ele vai ter a vingança ou algo assim, ele se prostra ao destino, às mores e fica lá esperando, né? Mas ainda assim trazendo a atenção, né? Vejam, eu estou sendo aqui injustiçado, estou sofrendo por querer o bem dos humanos, né? E sofrendo na mão desse ditador, esse novo ditador aí que é Zeus, está no poder, começou agora, né? E assim termina essa tragédia, muito curtinha, muito boa, assim, como a gente comentou muito na outra aula, então ficou pouca coisa para agora, mas como é atual, né, e como a gente pode puxar várias coisas, né? Se a gente tivesse fazer uma análise igual eu vou trabalhar com os meninos na escola, né? Eu vou poder, talvez, ou não sei, ter mais tempo para fazer análise assim, mais, né? De temáticas. Então, o tema aqui da tirania, o tema aqui do destino, a gente comentar mais, né? Mas a gente fez uma visão geral, deu para ter uma visão geral, e deu para fazer reflexões, pelo menos para mim, de novo, né, com as nossas situações, a situação atual do mundo, com a nossa própria vida, né, aquela coisa de sempre se renovar. Mas eu fiquei muito feliz com essa releitura e espero que vocês tenham gostado de ler esse livro, né, ou reler quem já tinha lido, acho que o Matheus já leu, e que se apaixone como eu sou apaixonada por esse mundo grego, né, que é incrível, é muito rico. Então, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, que por hoje a princípio é isso aí. A gente já conseguiu terminar o livro. Eu também gostei muito. Eu confesso que quando eu era mais nova, né, eu lia bastante essas coisas gregas, mas depois eu parei. Eu fiquei muitos anos sem botar a mão. E aí, aí você foi trazendo isso de volta, né? E aí eu comecei a pegar gosto, eu já comprei outros que estão chegando aí. E eu achei muito, muito interessante. Eu gostei muito, eu estava lendo aqui, como você falou dessa teimosia de Prometeu, e um trecho aqui que ele diz que ele nunca sofreria, nunca trocaria, né, o sofrimento que ele está passando pela submissão que Hermes tinha a Zeus. Então, ele meio que se via como um igual, né? Ele não se submetia a ninguém. E outra parte que ele fala que também que ele odeia todos os deuses novos, que ele tanto ajudou e que agora fazem ele passar por essa coisa terrível. Ele também queria a gratidão dos deuses, né? Ele é aquela coisa assim, eu te ajudo, mas eu te ajudo esperando algo em troca. É. Essa gratidão que ele esperava a todo momento, essa coisa dele saber o que ia acontecer e mesmo assim continuar fazendo. E outra parte também, o fato das Oceanídeas terem se sacrificado com ele, né? E eu achei isso muito engraçado, porque a todo momento elas ficavam para ele
dá o braço a torcer, reconhece que você está errado, se curva para Zeus. E a todo momento também elas falavam que eles nunca olhem para a gente dessa forma, a gente não quer passar o que você está passando. Elas o tempo inteiro falam isso, mas no final, quando chegam para elas e falam, sai daí, ou vocês vão junto com ele, elas falam, então a gente vai junto com ele. Isso eu achei, essa solidariedade, eu achei isso muito engraçado, que o tempo inteiro elas com medo e no final elas vão junto. Uhum. Mas o ego do Prometeu é muito grande também, né? Porque assim, claro, a gente vê que Muito, muito. ele queria, né, o bem do ser da raça humana, mas ele também queria reconhecimento, assim, né? Nossa, como ninguém Uhum. me vê, tanta coisa que eu fiz, eu sou tão incrível, né? E terminei aqui também. Então, também tem esse outro lado do Prometeu, né? Igual no início também, né? Quando ele fala que a mãe dele diz a ele que a guerra não seria vencida com violência, mas sim com astúcia, com perspicácia. E ele fala isso para os titãs, que não estão nem aí e não escutam ele. Então ele vai para o outro lado, que o escuta e faz o que ele diz para fazer. Então ele não estava do lado de Zeus na guerra porque ele achava que era ele que estava certo. Ele foi para lá porque foi quem escutou ele. Pois Na é. verdade, ele era do outro lado, né? Na verdade, ele mudou de ladinho aí na história também. Então, essas coisas todas, você fica analisando, você fala, o que essa pessoa estava pensando? Ele é quase que dentro da história, né? Ai, como é o nome dele? O que descobriu a América, o Colombo, né? O Cristóvão Colombo. que, assim, pelo menos, eu assisti uma série, já falando sobre esse momento e tal, e coisa que a gente lê também, né, ele foi tentando, né, ele começa em Portugal não deu moral para ele, na Espanha foi o que deu moral para ele, né, ele ficou do lado da Espanha e foi, quase que prometeu também, né, ele foi, quem ouviu, quem deu moral para o que ele queria também, né, para a ideia dele, foi porque ele ficou do lado, né, então Prometeu fez essa troca aí também, né? E essa coisa da Oceania, das Oceanídeas, na tragédia no geral, o coro, ele faz esse papel de estar até o fim, né? Com esse herói, enfim, ou no caso aqui, com Deus, né? Prometeu. Elas representam, né? O coro representa essa força, essa pessoa, no caso aí, né, as Oceanídeas, que ficam até o final, né? Mas elas são muito engraçadas também, elas são meio curiosas, elas querem saber, elas querem livrar para o Total. também, mas quer saber o que é que vai acontecer. Então elas são bem confusas mesmo. Ao mesmo tempo que elas falavam, tenha consciência, veja o que você está fazendo, o sofrimento que você está passando. Ai, a gente jamais queria que isso acontecesse para a gente, mas ao mesmo tempo elas estão, mas também não pode estar acontecendo isso com você, também é errado. Elas querem estar ali o tempo inteiro. E eu ficava esperando o momento que elas iam embora, sinceramente. Eu ficava assim, elas vão embora daqui a pouco, elas vão embora daqui a pouco. E elas nunca iam, né? E aí, quando Hermes fala, ou vocês se afastam, ou vocês vão junto, e elas mandam, então a gente vai junto. Aí eu falei, nossa. Nem quem diria, né? Mas essa tensão, esse coro do Prometeu Acorrentado, ela é mais tem uma particularidade, quase que não sai. Em Édipo Rei, né, também tem esse coro, mas é um coro já diferente, assim, ele fica, mas é porque também vai mudando de acordo com a tragédia, mas no geral é a característica da tragédia o coro ser esse apoio, né, ser essa pessoa ou pessoas que ficam ali até o fim, né, dando esse apoio ao herói ou ao Deus. Mateus, fala alguma coisa? Mateus está com visita em casa. Essa casa de Mateus é mais badalada do que não sei o quê. Todo dia tem visita nessa casa do Mateus. Falta levar a gente agora, né, Carolina? Tomar um café agora. Pode vir, pode vir. O Matheus é de onde? É Belém, Belém? Acho que é Belém. É São Luís, Maranhão. Tá todo mundo longe de mim. Todo mundo ouve esse grupo, viu? É um Pernambuco,
aqui, Pernambuco, Goiânia, Rio, e a Sandra, eu acho que, esqueci de onde a Sandra é, mas acho que é Minas, não tem ninguém no mesmo estado aqui, todo mundo longe. Pode falar, Matheus. Verdade. Não, só assim, comentar que essa última parte, quando a Yu aparece, né? Na verdade, mais quando a Yu aparece e depois quando o Hermes aparece, que aquilo que eu tinha falado antes sobre Zeus estar presente, né, durante todo a tragédia, né? Porque ele está ali por meio de Io, né? Ele que causa a situação. E Hermes, ele que dá a ordem para Hermes, né? E Hermes vai e tal e fala em nome dele, né? Então só para ressaltar isso e para perceber também que nessa ordem de Hermes está ali como Zeus, assim, ele assim, se Prometeu não vai mudar, então Zeus muito menos, né? E ele ainda vai piorar o sofrimento de Prometeu. E aí, tipo, dá para ver essa certa violência, esse poder, né, de Zeus ali por meio de Hermes, né, para aumentar a pena, tipo, aumentar o sofrimento de Prometeu. Uhum. Tá E disposto a continuar, né, sendo o que ele é, um tirano, né? É meio que concordando com uhum, o que Prometeu fala dele. isso. E tem outra coisa também que eu ia falar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tava com isso na ponta da língua. Acontece. E assim, no começo, isso eu lembrei porque tu falou alguma coisa aí, Sabrina, sobre nessa discussão de Prometeu e Hermes. Aí você vê que Prometeu fala, né? Você é jovem e tal, essa coisa toda, né? Uhum. E no começo, quando o Oceano chega para Prometeu, parece que os papéis, assim, são o papel de Prometeu invertido, né? Parece que ele é que tá agindo como alguém imaturo, que ele não quer ceder, e o Oceano tá lá aconselhando, né? Aconselhando ele, não, cara, você tem que aceitar, etc. E ele tá ali, né, com aquele ímpeto, não vou mudar. E aí quando chega no final, Hermes chega e fala para ele, olha, você levando as ordens de Zeus. Aí Prometeu, claro, ele ainda não muda, né? Ele ainda tem essa atitude de não ceder, mas ele fica lembrando Hermes o tempo todo, né? De como ele é novo e ele só tá obedecendo ordens e ele Prometeu que assim é mais velho, ele sabe de muita coisa e tal. Eu achei isso interessante, não sei se Uhum. Faz é sentido. isso mesmo. Tem essa visão, né? Ele sendo como se fosse mais jovem, né? Aí com o oceano, e do outro lado a visão dele sendo mais experiente quanto a Hermes, né? É, Hermes é. oi? Não, só Ah, você falou, do Hermes, né? Então, completando o que tu tinha dito. tem sim, total. Prometeu é uma figura bem. Dá para comentar muita coisa sobre ele, porque ele é assim, ele uma hora você percebe, assim, claro, no geral, o que se percebe são características mais positivas, né? Se você vai pensar, né, o sacrifício que ele fez, né? Ele ter roubado, ter feito isso em prol da raça humana, né? Então, a gente até como humano também tem mais essa piedade dele, né? Mas ele também tem Sim, contradições, né? Ele também é um pouco contraditório, como você falou, a Carolina falou também, né? Mas assim, quem não era, né? Talvez isso também o Écio mostrar, né? Que os deuses gregos, eles eram muito humanos também, né? Então, é característica do sim, humano ser isso, né? Contraditório mesmo, querer fazer o bem e só fazer o mal, né? Ou pelo menos aquilo que São Paulo fala, né? O que eu quero é, fazer, eu não faço, né? O que eu não quero, é isso que eu faço, né? Então, é próprio da gente mesmo, do ser humano, é, né? E não, aí? lembrei disso agora, e você vê que na história, assim, na história humana, tá recheado dessas coisas, né? Assim, às vezes, por meio de alguma ação errada, ali surge alguma coisa boa, às vezes
por uma coisa boa, por uma intenção, no futuro se torna ruim. E assim, na história humana, na história da nossa vida mesmo, entendeu? Nas nossas relações, etc., como a gente lida com os nossos problemas ou com os outros, acontece isso também, né? Sempre uma ambiguidade. É, de fato. Bom, mas por mim é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu estou satisfeita. Ah, Eu Carol, também, gostei bastante dessa leitura. que bom. Matheus, tudo certo? Só para terminar, porque eu já estava pensando um monte de coisa para falar, né? Uhum. Aí só relembrar mais uma vez assim que eu achei daquela vez eu tinha falado que Prometeu me parecia um pouco com o Antígona, mas assim na tragédia, comparando as tragédias Édipo e Prometeu, você vê que tipo Édipo ele não tem controle sobre ali a própria circunstância, né? Tipo sobre Uhum. essa própria circunstância. E você percebe que Io também, né? Ela não consegue fugir da circunstância dela ali, que é sofrer e tal. Né? E Édipo da mesma forma, né? Sempre sofrendo, sofrendo. Io também sofrendo. Prometeu, você tem ele também está sofrendo ali as consequências, né? E logo depois vai sofrer mais ainda com a águia comendo fígado, né? Todo dia e tal. Então, ele parece que não conseguem sair dessa situação, né? Assim, é impressionante. A submissão é o destino, né? A força das Moiras, que é maior, inclusive, até que Zeus, né? Então, traz essa ideia, né? Das tragédias em geral, essa coisa que eu falei ai, qual é o nome? Do oráculo, né? Que traz também essa ideia de submissão ao destino. Você não tem como escapar, né? Édipo tenta escapar, mas é tentando escapar que ele cumpre, né? O destino. Então, era muito forte Sim. nos gregos, né? Essa destinação. O destino do homem, né? Tá meio que traçado, não tem muito o que fazer, né? Tirar aqui. É isso? Tem mais? Coitada da Io, tive muito pena dela. Não, saiu. Que sofrimento para Vida coitada, de gente. sofrimento, fez Não, nada, não dá para renegar, não dá para renegar o Deus, né? não. Que criatura, viu? Porque nunca fez, a coitada só sonhou, né? Boba, foi falar e fez nada, só levou coisa ruim na vida toda, né? Passar a vida toda fugindo e sofrendo. Não fez nada. Mas essa aí, um ditador, né? O que Prometeu, o Ésipo queria mostrar ainda mais. Ele pega outro mito, essa outra situação e junta aqui e faz. Isso é Zeus, né? É isso aqui que ele é também. Tá muito legal por um lado e sofrimento pelo outro, da coitada. Aí, Mas o interessante é que a gente vê o quanto essas histórias elas não são datadas. A gente consegue fazer um paradigma com hoje. A gente vê isso se repetindo na história o tempo inteiro. Né? A gente só muda a situação. Um ditador que quer a vontade dele prevalecendo sobre as demais, alguém que tenta ir contra ele, que é punido, mesmo sabendo que vai acontecer. Não fica datado. Isso que eu acho interessantíssimo, como a história se repete ao longo dos séculos, dos milênios. Isso é muito interessante. A gente é bem previsível, para falar a verdade. sim, o ser humano Sempre atual, né? Mas é previsível. E é isso, quem não tem essa leitura, quem não tem esse, né, aquele vai estudar história, é isso mesmo, porque quando a gente não sabe bem nossa história, nossa literatura, enfim, a cultura, a gente acha que tudo é novo, né? Então as coisas estão acontecendo agora, nossa, parece que é a primeira vez, mas não é sempre assim. Então, se a gente já entende, a gente já sabe, a gente espera menos das coisas, ou age de forma diferente, né? Pelo menos na situação, porque a gente já sabe que já acontecer e vai continuar acontecendo, né? Isso é o ser humano. Enquanto houver gente no mundo, isso vai acontecer. Não tem como buscar, né, uma situação, não, a paz total, ou não existir mais fome, miséria, não, o próprio Cristo falou que sempre vai existir, né? Então, o que a gente pode Tinha fazer? um episódio do Arquivo X que o Fox Mulder ele consegue fazer um pedido e ele pede que não exista mais guerra no mundo, nem fome, nem nada. Ele quer a utopia. E aí
mostram para ele a Terra do jeito que ele queria, não tinham pessoas, era só a Terra. Aí ele, como assim? Ele fala, não, para não ter guerra, para não ter nada, para não ter fome, não pode existir pessoas. Aí é a guerra vazia, a terra vazia, né? Aí ele fala, aí você faz esse pensamento, você fala, sim, não, sempre vai ter algo que vai ser alvo de disputa, sempre vai ter alguém que vai tentar se colocar acima do outro, então não tem chance, a gente tem, isso é do humano. Então, por isso que eu acho interessante quando a gente lê essas coisas tão antigas, e eu estava, inclusive, vendo... semana passada teve uns novos episódios da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza, e eu vi, tem o livro do retrato da artista quando jovem ali dentro. Eu ia vendo, e eu ia lendo, e eu ia lembrando das coisas que o James Joyce falava, assim, de coisas do personagem. Eu falava, você vai fazendo essa coisa, você vai fazendo essas ligações, e você pensa, gente, é um livro que foi escrito em 1800 e alguma coisa, e eu estou vendo essa situação sendo dita agora. Então a gente vê essa repetição na história, né? Sempre vem novamente, nunca. Aí a gente percebe o quanto a gente é a gente desde que o mundo é mundo. Uhum. Eu não vi ainda, depois eu vou ver se eu assisto. Então, você estava falando, Foi bem interessante. Eu lembrei que em maio, né, a gente vai estudar nós vamos ler as duas narrativas fantásticas de Dostoiévski, que uma delas é O Sonho de um Homem Ridículo. E aí vai voltar essa coisa dessa busca, né, por uma perfeição humana que não existe, que ele sonha, ele tem um sonho com essa sociedade perfeita, que aí no final ele vai acontecer uma situação lá que ele vai ver que não tem como, né? E vai ser muito legal quando chegar lá, a gente vai ter como ligar para esse assunto que a gente estava falando aqui agora. É muito bom essa narrativa, e a outra é a Dócil, né? São duas. Mas essa específica do O Sonho de um Homem Ridículo vai dar para encaixar bem legal com essa conversa aqui. Agora que eu vi que esse Otávio não estava com paciente. Bom, mas Eu já li essa história. Já, né? Depois eu tenho A do Homem Ridículo, mas fala do Homem Ridículo. No material eu vou colocar um curtazinho que fizeram com essa narrativa do Dostoiévski, que é bem interessante também. Mas ela é muito boa. E a outra... É tipo um desenho, né? Desenho. Eu acho que eu já vi também. Uhum, é muito legal. Muito, muito mesmo. Bom, então é isso, né, pessoal? Muito obrigada mais uma vez pelos comentários, pela participação. Eu vejo algumas, assim, na minha leitura, às vezes eu não vejo coisas que vocês veem, e aí quando vocês falam aqui é muito interessante para mim também, porque eu consigo analisar coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha pensado, né? E o bom dessa participação, dessa conversa é isso, é a gente perceber coisas que o outro percebe e a gente não, e passa depois, para a gente também, a gente absorve aquilo também. Então é muito bom. Obrigada, tenham um bom resto de feriado aí para vocês. Descansem. Obrigada para vocês também. Um abraço. Abração.